Buenos días, meu nome é Thales Lopes, de Brasil. Atualmente sou presidente da Abrafin, que é a Associação Brasileira de Festivais Independentes, e trabalho também com a gestão do circuito fora do eixo em Brasil, que é uma experiência de articulação em rede de coletivos culturais que começa paralelo ao trabalho de Abrafin. Primeiro queria dizer que estou muito feliz de poder estar aqui. Estamos há mais ou menos um ano e meio trabalhando com a conexão com agentes de Latinoamérica. Então, muito bom poder estar aqui em um espaço tão interessante, com pessoas tão interessantes da música de El Salvador. Pedir desculpa, não hablo espanhol, então vou fazer um portunhol sem vergonha. Espero estejam à vontade a interromper e se precisar falar mais pausado, coisas assim. Eu vou tentar rapidamente. Eu falo português, se precisar. Qualquer coisa, temos um companheiro que pode me ajudar. Eu vou tentar fazer rapidamente um breve histórico de lo que aconteceu com a música brasileira nos últimos 6 anos, a partir das experiências que participo. Em Brasil, como em toda a América Latina, acredito, tivemos historicamente um domínio da produção musical pelas grandes gravadoras, pelas majors, pelo chamado mainstream. Tivemos isto historicamente em Brasil, com a consolidação das majors em anos 60 e 70. Contudo, com a dificuldade, com a crise que a indústria musical passou a partir de metade dos anos 90, com o surgimento de algumas novas ferramentas tecnológicas, com a internet e o compartilhamento de música, que isto atingiu o principal produto da indústria, que é a venda de CD físico. Começa a se criar uma expectativa em los independentes da possibilidade de ocupar um maior espaço. Coincidentemente, em Brasil, a partir de 2002, com o governo Lula, começamos a ter uma política cultural, quando Gilberto Gil, um grande músico brasileiro, assume o Ministério da Cultura, uma política cultural que, por mais que não tenha conseguido enfrentar todos os desafios que lhe eram colocados, colocou num campo de estímulo e uma abertura para que os independentes pudessem pensar formas de se organizar. Ano de 2005 é um ano fundamental, porque no final de 2005, alguns produtores de festivais brasileiros, com muitas dificuldades em dar continuidade ao seu trabalho, com a busca de pressupostos, com todas as carências que existiam no mercado independente, partem por uma perspectiva de se organizar coletivamente. A ideia era, se não buscássemos uma forma de nos conectarmos e fazermos algo conjuntamente, individualmente, seria muito difícil dar continuidade ao trabalho. Este movimento de organização e articulação de alguns festivais independentes, no final de 2005, dá origem à Abrafin. Em primeiro momento, a Abrafin era a reunião de 16 festivais independentes em Brasil. E quando surge a Abrafin, um dado muito interessante que nós outros percebemos na articulação dos produtores de festivais independentes é que a maioria dos festivais independentes não estavam em eixo cultural brasileiro. Não estavam em Rio de Janeiro, não estavam em São Paulo. Na verdade, este movimento de surgimento de Abrafin é puxado por Fabrício Nobre, que era diretor de um selo musical brasileiro de rock chamado Monstro Discos, e que realizava 2 festivais em sua cidade, que era Goiânia, que é uma cidade em centro-oeste brasileiro, no interior do Brasil. Então, naquele momento percebemos também que não nos bastava organizar a cadeia dos festivais independentes, mas que tínhamos ali um campo de pessoas que estavam fora de eje
de produção cultural brasileira. E como vimos com uma política cultural que apontava para a possibilidade de descentralização, de olhar para o Brasil de forma mais ampla, de que o Brasil não era apenas Rio-São Paulo, percebemos que era no momento que não adiantávamos apenas organizar a cadena de los festivais, mas precisávamos também articular um movimento cultural em Brasil que pudesse trabalhar por essa descentralização. E é nesse sentido que nasce o circuito Fora de Eixo. Também, em final de 2005, muito conjuntamente com as articulações para o surgimento de Abrafim. E a Abrafim foi muito importante porque a maioria dos produtores de festivais independentes que estavam ali não faziam apenas festivais independentes. Tinham sellos, eram artistas, tinham casas de shows independentes em suas cidades. Então, em determinado momento, a Abrafim virou uma interessante interlocutora institucional do movimento dos festivais independentes. E mais do que isso, planteou uma semente de que se organizar coletivamente e associativamente era, na verdade, talvez a única alternativa que os independentes tinham naquele momento em Brasil. Estamos falando do setor independente. E como estamos falando do setor independente, sabemos que estamos falando de um setor que ainda tem muitas carências. Estamos falando de um mercado onde ainda se circula pouquíssima plata, perto dos números das grandes gravadoras. Então sabemos que todo esse movimento e as pessoas que se dedicam ao trabalho autoral, com a construção de um trabalho independente, mas porque a ser, ela segue a sendo. Se elas tiverem circulação importante para o artista em outra cidade, conhece um outro público, viaja, conhece outras pessoas, tem outras experiências de vida, casa muito estimulado a dar sequências do trabalho. Se o show não é bueno, se é um show malo, ele entende que tem que trabalhar mais para fazer um bueno show. Então a circulação é muito importante também para alimentar o que passamos a chamar em Brasil de banco de estímulo, que temos que manter um banco de estímulo da cadeia independente alimentado permanentemente. E começamos a pensar que já acontecia em Brasil em 2005 e 2006, quando surgiu o circuito, trocas entre os produtores. Numa banda saía de Goiânia e tocava em Recife, e a banda de Recife ia tocar em Goiânia. Mas precisavam sistematizar esse processo. As relações não podiam ficar avulsas, mas podíamos pensar num programa de circulação a partir de uma conexão desses produtores espalhados em todo o Brasil. E começamos a fazer isso de forma sistemática. Começamos a colocar algumas bandas. No caso, eu era produtor de uma banda em Uberlândia, na cidade do interior de Minas Gerais, que é minha província, que se chamava Porcas Borboletas, que era uma banda que até 2006 era na realidade local. Começamos a ser um processo de circulação com Porcas Borboletas de forma sistêmica, a partir da criação de circuito. Em final de 2006, Porcas Borboletas tinha se apresentado em 8 festivais independentes em Brasília, em todas as regiões, em várias cidades, feitas algumas turnês, e com esse processo de troca, que era uma banda apenas local, se transformou numa banda que já tinha público em vários estados e que era uma banda que se projetava nacionalmente. Como assim? Eu mandava Porcas Borboletas para se apresentar em Cuiabá, em Mato Grosso, e o produtor de Cuiabá me mandava uma banda para apresentar em Uberlândia. Começamos a sistematizar esse processo de circulação. No final de 2006, já tínhamos conseguido que em torno de 10, 12 bandas passassem por esse processo e se transformassem em bandas nacionais independentes. Identificamos um outro pilar muito importante, que era a questão da distribuição. Por mais que se falasse em crise de CD,
Sabíamos que os artistas continuariam gravando seu trabalho e precisariam continuar distribuindo esse trabalho. E identificamos que, por mais que não havia mais lojas de discos, as lojas estavam cerrando. Tendas. Por mais que não existissem tendas de discos, as tendas estavam cerrando. Na verdade, os discos deixavam de ser vendidos em tendas de discos para sim as grandes lojas de departamento. Em Brasil temos o Carrefour, Extra, lojas americanas. Não é mais a tenda de disco, mas uma grande loja de departamento que vende tudo e tem ele ali no espacito para as vendas de los discos que são produzidos por as grandes gravadoras. As pessoas não têm mais as tendas, não saem para comprar discos, mas as pessoas continuam saindo para ver shows. Então pensamos, por que não criamos uma rede de distribuição através de tenditas que são montadas em os próprios espaços de shows? E começamos então a capacitar as pessoas para que elas montassem suas tendas em todos os eventos que acessem e pudessem receber o material dos artistas, e fomos conectando então agentes para a distribuição de produtos. E também começamos a pensar em como poderíamos lidar com a distribuição digital, como é esse mundo digital, os portais, a distribuição gratuita, o download. Começamos a pensar também na questão do mundo digital. E também um terceiro pilar que vimos que era muito importante, que era a produção de conteúdo. Os independentes não têm mesmo acesso à mídia oficial. Os grandes jornais, os grandes canais de televisão não abrem espaço para o mercado independente. Então, se não abrem espaço, temos nós outros que criar nossa própria mídia. E a internet nos dá todas as ferramentas para que isso aconteça. Então, começamos uma política afirmativa para que em cada cidade, de cada produtor, se criasse um blog, se criasse um espaço virtual para que se pudesse produzir conteúdo sobre a cena independente. Então, se um artista vai se apresentar em uma cidade, com um período anterior, aquela mídia independente local começa a trabalhar aquele artista, disponibiliza música para que as pessoas possam ouvir, escrevam resenhas sobre o trabalho daquele artista, para começar um trabalho de produção de conteúdo para a formação de público. Então, a princípio, nos firmamos nesses três pilares: circulação, distribuição e produção de conteúdo. E sabíamos também que era muito importante que conseguíssemos territorializar este processo. Era muito importante que em cada cidade tivéssemos agentes articulados que pudessem diminuir a distância. E Brasil é um país continental onde as distâncias são muito grandes. Então, um artista, para sair da região do Sudeste e se apresentar na região Nordeste, é muito caro. Mas se tivéssemos ali pontos de conexão que fossem diminuindo as distâncias, a pouca plata que o artista recebe em show, não dá para viajar 1000 quilômetros, mas dá para viajar 150, 200. Não dá para pagar o avião, mas paga o bus que vai de uma cidade a outra. Então começamos um trabalho muito forte também de territorialização, né? Através de seminários, através de encontros, através de uma circulação por várias cidades em Brasil, para tentar identificar as pessoas que gostariam de trabalhar ou que já estavam trabalhando com música independente e estimular que essas pessoas se conectassem a essa rede. Fizemos isso muito forte durante o ano de 2006. Em início, o processo ainda se dava pela articulação entre as pessoas. Entre 2006 e 2009, com a circulação de los agentes, com a realização desses encontros em várias cidades, fomos percebendo que as cidades, as pessoas deixaram de trabalhar individualmente e começaram a se organizar localmente em coletivos. Começaram a perceber porque nós outros em 2005, 2006, os pioneiros do circuito Fordeixo já se organizavam enquanto coletivos. Em Cuiabá,
em Uberlândia e em Rio Branco, no Acre, que são as 3 primeiras cidades que se conectaram em Brasília nesse movimento. Então, entre 2006 e 2009, tivemos uma organização muito clara de coletivos em diversas cidades em Brasília, e em 2009 podemos sair de uma rede que era uma rede de indivíduos para se transformar numa rede de coletivos culturais. Para colocar alguns números, quando começamos em Brasília em 2006, como disse, eram 3 coletivos. Hoje, são mais de 100 coletivos espalhados em todo o Brasil. Quando começamos em Brasília, em 2006, tínhamos aproximadamente, como disse, 16 festivais independentes organizados em uma associação. Hoje são mais de 150 festivais independentes em todo o Brasil. Quando começamos em 2006, conseguimos colocar mais ou menos 10, 12 bandas em circulação nacional e numa cadena que produzimos aproximadamente 200 shows no ano. Em último ano de 2011, hacemos mais de 5.000 shows de música espalhados por toda a rede. Como disse, alguns fatores foram muito importantes, e aí já vou fazer uma primeira, cerrar a parte inicial, para que vocês também possam fazer algumas perguntas, mas algumas questões foram muito importantes para nós outros nesse processo todo. A primeira questão foi quando entendemos que o mercado independente precisava ressignificar, ou como falamos em Brasil, apertar a tecla F5. A tecla F5 de computador é que faz a atualização. Precisávamos apertar uma tecla F5 em relação a como o artista independente via a possibilidade de trabalho. Temos que lutar com algumas coisas que estão construídas simbolicamente, que são muito fortes. A primeira delas, a ilusão que as grandes gravadoras historicamente colocaram na cabeça de los artistas. Muitos artistas acreditam que, em meio a tudo isso, vão ser pensados em determinado momento, e a partir daquele momento não precisam fazer mais nada, porque vão estourar e construir uma carreira de sucesso, e vão ser popstar, e vão poder jogar televisão de janela de hotel, tomar todas. E isso, sabemos, não é a realidade. Se já não era a realidade enquanto a indústria musical era forte, muito menos a partir do momento que esta indústria. Então começamos a trabalhar muito fortemente um jargão, uma expressão que era que artista igual pedreiro. Pedreiro em Brasil são os construtores da casa, não sei se entende? Aquilo assim. Albañil. Artista igual, qual o nome é? Albañil. Albañil. Artista igual albañil. O artista não é diferente de los outros. Ele também tem que estar junto, trabalhando, porque estamos construindo um processo que não existe. E começamos a trabalhar muito duro com isso, e tivemos alguns artistas em Brasil que compraram com nós outros esta história. E começaram a ir às cidades, nos festivais, e não só se apresentaram, mas se apresentavam e depois do show trabalhavam no palco como hold, como diretor de palco, como técnico de som, faziam a transmissão ao vivo de los eventos, carregavam as caixas juntos com os outros produtores. Algumas bandas compraram essa briga com os outros e foram se posicionando, e tivemos um exemplo muito interessante, que ele foi de um trio de rock instrumental da cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, em centro interior de Brasil, chamado Macaco Bom, que comprou muito forte isto, a ponto de colocar no título de seu disco como artista igual pedreiro. E uma banda igual pedreiro. Artista igual a albañil. Sí. Es el símil, creo que quiere decir que como que hay que construir, que ya es alejándose de la anterior época de cuando la industria musical era muy fuerte y existían las popstars, que tampoco era realidad entonces, mucho menos es ahora. Entonces colocou o título de seu disco como artista igual pedreiro.
E mais do que isso, tinham a disposição de viajar. Se o coletivo de uma cidade pequena não tinha condições de pagar para se apresentar, a banda ia até lá e se apresentava e fazia um show em sua cidade para arrecadar fundos para poder tocar. E no ano que lançou esse disco, fez 150 shows em Brasil, circulando de norte a sul, em festivais independentes muito grandes, como também em casas muito chiquitas. E com essa circulação muito grande, em final de 2008, o prêmio da revista Rolling Stone Brasil de melhores discos do ano, o Macaco Bongo foi indicado como o melhor disco de ano em Brasil. Um disco com o título Artista Igual Pedreiro. Artista igual albañil. Ou seja, para a nossa disputa simbólica em Brasil, aquilo é muito importante. Um ano anterior tinha sido Paulinho da Viola que tinha ganhado. 2 anos anteriores, Chico Buarque de Holanda. E de repente, Macaco Bongo, um trio instrumental de negros do interior do Brasil, de músicas de mais de 5 minutos, que não são tampouco nem tem fala, nem tem chala, foi escolhido o melhor disco de ano de música brasileira por a revista, que é a principal revista de cultura pop em Brasil. E não foi porque o disco era um grande disco de questões tecnológicas, de estrutura, porque foi um disco que custou R$3.000, gravados em estúdio em Goiânia, mas que a circulação de Macaco Bongo foi tão grande que todos os jornalistas que votavam puderam ver o show de Macaco Bongo, e como o show era um show muito impactante, e como a postura da banda era uma postura muito impactante, aquilo marcou. Muy impactante. Muito impactante. Aquilo marcou. Então os jornalistas tinham a imagem do show, e na hora de votar, no melhor disco do ano, Artista Igual Pedreiro. Então isso foi muito importante, porque para todos os artistas independentes brasileiros, aquilo ali era, temos condições de ocupar um espaço e continuar sendo. Então tivemos que trabalhar muito duro com isto. Uma outra coisa era a perspectiva de ação, porque o independente historicamente se caracterizou pelo do it yourself, não? Do faça você mesmo. Isso caracteriza os movimentos independentes, principalmente o punk, né, os movimentos hardcore, os movimentos de música mais alternativa, como faça você mesmo. Se não tem ninguém para ser você, você vai lá e faz. E começamos a perceber que no século XXI, com a cultura da internet, com os processos de construção de redes, não fazia mais sentido o do it yourself, mas que podíamos pensar a partir do it together. Não mais faça você mesmo, mas façamos juntos, né? Construímos juntos um processo. Então começamos a trabalhar muito fortemente isso também em Brasil. Por quê? Porque sem dúvida nenhuma, ser junto é mais barato. E se estamos trabalhando num contexto de pouco recurso, precisamos fazer com que as coisas fiquem o mais barato possível, não? Então começamos um trabalho de articulação e de construção de ações coletivas e de valorização de trabalho coletivo muito forte em Brasil. Isso possibilitou um crescimento muito grande do mercado de música independente brasileiro. Claro que ainda temos muitas dificuldades, claro que ainda temos uma série de desafios que temos que enfrentar, mas conseguimos, de certa forma, ao menos conectar agentes em todo o país, e conectar agentes num processo como esse, na verdade, estamos falando de construções de relações de confiança. As pessoas são extremamente desconfiadas, principalmente quando falamos de artistas, de músicos, que historicamente foram maltratados ou pelas grandes gravadoras, ou por proprietários de casas de show que só pensam em ganhar a plata, em buscar o lucro. Então, se as pessoas já são desconfiadas, tratando de uma classe que também é muito maltratada, a desconfiança é maior ainda. Dizemos em Brasil que nosso trabalho é muito complexo, porque antes de mais nada, temos que provar para as pessoas que não somos hijos de la puta. Então,
Temos um esforço fazer um esforço muito grande para mostrar, não somos hijos de la puta. Queremos construir um trabalho coletivo. Então é muito complicado. Mas acredito que temos conseguido isso porque temos nos dedicado muito fortemente a trabalhar a partir dessa construção coletiva, né? E temos uma série de outras experiências que poderia colocar acá. A organização dos coletivos em Brasil hoje se passa através de uma articulação em caixas coletivos. Todo o recurso que vem para um coletivo entra em um único caixa que subsidia a ação daquelas pessoas. Então, que desenvolvemos moedas complementares também, que são mapeamento de serviços que a cadeia produtiva da música tem, os agentes da cadeia produtiva da música desenvolvem em suas cidades para que se criar um campo de troca de experiências e de trabalhos e de serviços, porque na verdade a troca e a solidariedade sempre esteve presente no mercado independente. O amigo que empresta o amplificador para o outro poder ensaiar ou tocar, o amigo que empresta o carro para buscar um artista que está chegando na rodoviária ou aeroporto e fazer um translado. As trocas sempre existiram, mas as trocas não são sistematizadas. Aparentemente era um exercício de solidariedade entre dois amigos. As pessoas não percebem que ali tem uma troca de serviço. Então, terem uma atividade econômica que possa ser sistematizada e começamos a hacer isso e criar moedas complementares. Se não temos La Plata, temos nossos braços, temos nossas pernas, nosso cérebro a pensar e podemos trocar a capacidade de trabalho para alimentar uma roda, para alimentar a roda do mercado independente localmente. Então, começamos também a desenvolver essa experiência, criando bancos de serviços para que possam fazer troca entre os agentes do mercado musical. Eu sou periodista e posso fazer um release de um trabalho, ou eu sou fotógrafo e posso fazer uma sessão de foto da banda, e aí quero trazer um show da banda, e aí faço uma sessão de foto em troca de um show do artista. Então começa a criar campos intangíveis de trocas, começamos a sistematizar o que é intangível nessas trocas solidárias que acontecem normalmente, e isso foi muito importante, ao mesmo tempo que também abre uma série de discussões em Brasil, porque muitas pessoas não entendem. Chegamos ao ponto de, na série de coletivos, de fazer nossas próprias moedas, de imprimir nossas próprias moedas. Sim, imprimir nossas próprias moedas. E aí os críticos falavam, esse é dinheiro de mentira. Temos um jogo em Brasil que se chama Banco Imobiliário, que as crianças... Monopólio, sim. Não, isso é dinheiro de monopólio, não é dinheiro de verdade. Tivemos que lidar com as críticas e continuamos lidando com as críticas, mas percebemos que dentro da perspectiva do banco de estímulo, cada vez mais temos em Brasil pessoas que estão estimuladas a continuar a ser isso. E aí, para encerrar definitivamente, uma coisa que sempre dissemos em todos os lugares que chegamos, em todas as cidades que visitamos, e nesses últimos 6 anos eu pude visitar mais de 150 cidades em Brasil, de norte, de Amazônia, ao sul, e em todas as cidades que chegávamos, as pessoas diziam, aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil, porque não, você está dizendo isso, mas você não sabe como é aqui, porque aqui é muito difícil. E nós outros falávamos, amigos, esse movimento começou em uma cidade que se chama Cuiabá, em Mato Grosso, onde não havia nada. Em Rio Branco, no Acre, que é o estado brasileiro, que muitas pessoas em Brasil têm uma brincadeira que falam, será que o Acre existe? Para muitas pessoas, o Acre não existe. Uberlândia, que é minha cidade, é uma cidade de interior de Minas Gerais, é uma região central, um estado rico, mas eu não estava em capital, em Belo Horizonte, estava em interior. Em todas essas cidades, quando começamos, os bares só tocavam música cover. Música cover. O poder público não tinha nenhuma política cultural para o setor. Dizíamos que, na verdade, em nossas cidades, cultura era ligada à agropecuária e não à cultura que nós outros pensamos e hacemos.
Então, em todo lugar, escutava: é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Acredito que para vocês aqui seja muito difícil pensar e fazer. Mas o que dizemos em Brasil? Se conseguimos fazer com que uma cidade como Macapá, que fica no estado do Amapá, no extremo norte do Brasil, na fronteira com a Guiana, que não tinha nada, e que hoje tem um grande festival independente, e mais do que isso, já colocou 2, 3 bandas para circular em Brasil, para se sair de Macapá, para ir a qualquer lugar do Brasil, você não gasta menos que 10 mil reais em passagem aérea. E se conseguimos fazer com que Macapá colocasse artistas para circular, se conseguimos fazer que lá tenha um grande festival independente, que hoje inclusive é patrocinado pela Petrobras, que é a petrolífera brasileira, se conseguimos fazer isso em Macapá, podemos fazer isso em qualquer lugar. Se conseguimos conectar agentes em todo o Brasil, sem dúvida é possível conectar os agentes de El Salvador e de Centroamérica. Então, o que sempre fazemos foi transformar as dificuldades em oportunidades. Não tínhamos estúdio de gravação em nossas cidades, montamos um estúdio de gravação. Não tinha lugares para tocar, começamos a fazer eventos para que as pessoas tocassem. Não tinha La Plata, criamos nossa moneda. Então, a cada momento que a dificuldade se colocava, pensávamos que como vamos fazer disso uma oportunidade para conectar as pessoas. E para conectar as pessoas movidas por valores que são valores diferentes do que a sociedade excludente, opressora, nos coloca. Que são valores de solidariedade, valores de colaboração, entender que é importante trabalhar junto, entender que temos que abdicar de determinadas coisas, como o sonho burguês de ter um carro zero do ano, de ter uma linda casa na praia, se quisermos construirmos algo novo. Que não estamos falando apenas da construção de uma nova música, estamos falando também da construção de um novo mundo. Então acredito que isso é muito importante termos claro, que estamos falando sobre a construção de um novo mundo, e a construção de um novo mundo na música é uma nova lógica da música independente em contrapartida ao modelo das gravadoras. Então acredito que é isso, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, espero que tenham me entendido. Gracias. Por cuestiones de tiempo, las preguntas al final. Gracias.